Beleza, gente? Hoje eu andei mostrando algumas coisas sobre ponto. A gente está falando aqui sobre galoneira. O vídeo é sobre ponto, ponto espinha de peixe, né? E eu vou primeiro dar algumas dicas para as pessoas que estão tentando comprar uma galoneira, que pretendem comprar. Primeiro é o seguinte, é coisa simples, a maioria já sabe. É, esses pontos que eu vou mostrar aqui agora é só para as pessoas que não têm noção, porque tem muita gente que vem aí no canal, eles não têm noção como é que é feito um acabamento e outro e tal. Então eu vou mostrar para vocês o seguinte, aqui nós temos o ponto trançador, que é comum, já vem na máquina, tá? É um ponto comum. Só que assim, também é um ponto que dá muita dor de cabeça para iniciantes aí, que é o ponto trançador, porque às vezes a pessoa quer correr e ele é um ponto mais lento, tá, gente? Os pontos da galoneira variam de marca para máquina e até de máquina para máquina, né? Porque depende muito da regulagem. Mas até aqui, até esse ponto aqui, a máquina tem a obrigação de fazer. Então esse aqui seria o ponto trançador. Vocês vão ver depois esse mesmo ponto aqui utilizado do Lurex, né? Para as pessoas que não conhecem de galoneira, a galoneira é o seguinte, elas são 3 agulhas, eu não sei se eu já falei isso aí, você pode levantar aqui para mim, mano? São 3 agulhas, né? Nós temos galoneira até de 12, 24 agulhas, né? Só que as mais comuns são 3 agulhas mais o trançador, que é isso aqui embaixo, né? Que é essa unha que o pessoal fala, isso é chamado trançador, e as 3 agulhas. Você pode costurar com uma, 2 ou 3 agulhas, tá ok? O ponto que nós vamos falar aqui é esse aqui eu estou mostrando, que é o ponto trançador, ponto comum, né? Você pode costurar com as duas, né, linhas. Então quando você vai fazer modinha e vai fazer uma bainha, são duas dessa aqui só, tá? Principalmente em roupas femininas. Quando a gente vai fazer camisetas e tal, geralmente tira-se a linha do meio e faz só com as duas da lateral, onde faz as bainhas, faz esse tipo de coisa. Mas hoje nós vamos falar sobre o que, Edsimar? O ponto Espinha de peixe. espinha de peixe. É o ponto que é uma dor de cabeça. Eu já vi casos aqui, gente, em que mecânicos tinham que ir dentro de uma facção, ou dentro de uma fábrica mesmo. Dentro de uma fábrica nós vimos isso, né? Várias vezes. Várias vezes a gente ter que chegar lá na hora da produção e a pessoa que está trabalhando não saber regular esse ponto aqui. Então a dica aqui hoje é sobre esse ponto, espinha de peixe. Porque ele chama espinha de peixe porque ele não dá o mesmo efeito aqui, ó. Vocês podem olhar que ele não dá o mesmo efeito. O que que acontece com isso? A gente aperta a linha do looper, né? E solta, do trançador. Isso é verdade, desculpa. A linha do trançador e solta as duas laterais, Isso. né? E ela vai rejuntar e a linha do meio vai permanecer do mesmo jeito que está aqui, tá? Então você vai soltar essa e essas duas vai puxar e ela vai ser amarrada aqui, né? Exatamente. Então isso aí seria o ponto espinha de peixe. Gente, esse ponto eu já falo para o pessoal que é iniciante que ele não é para qualquer um, tem que ser devagar, com paciência. Então nós vamos mostrar mais ou menos aqui o que a dona Dulce fez aqui. Foi o seguinte, ela inverteu as linhas, que é o comum nosso de fazer sempre que vamos fazer isso, né? Nossa máquina faz, para vocês verem que faz uma diferença. Então seria essa aqui, a linha meio da lateral aqui, ela passou para a linha do meio. Isso. Que aí ela não mexe nessas aqui. E essas duas ela soltou, e essa aqui vocês podem ver que está bem tensionada, tá? Outra coisa que nós fizemos foi utilizar, nós estamos usando balão aqui, estamos usando a linha de poliéster, a de poliéster embaixo, né? Isso. E em cima as linhas retas, como todo mundo já sabe aí, ou aqueles que não sabem, fica sabendo. É assim que é colocada a sequência, são as 5 linhas, são 5 fios, tá? A gente vai fazer aqui um pedaço e vamos depois dar uma finalizada, só para vocês terem uma noção. Então é uma coisa mais lenta. Algumas dicas eu vou dar para vocês. Vamos supor que você tenha numa facção, o pessoal que tem facção aí, olha lá, ó, tá o ponto lá pronto, pode deixar de cima ali, já fechou, tá aí, ó, o ponto pronto, né? Esse ponto é um ponto de acabamento, né? A gente usa esse ponto aqui, nós usávamos muito ele em bolsos de jaqueta, capuz, esse tipo de coisa, né, Desmar? Usávamos também algumas outras peças, mas o mais utilizado que a gente usou esse ponto e o mais complicado no moletom, né? O moletom é terrível esse ponto aqui. Então é o seguinte,
A dica que eu tenho para dar para o pessoal é o seguinte: se você regulou a sua máquina, vocês aí que vão tentar fazer esse ponto, tá? E você trabalha de 2, 3 pessoas aí, tá? Eu já falo de cara, se você só tem uma máquina, então que você só trabalha na máquina e não empreste a máquina para outra costureira, porque esse ponto é terrível para se regular. É o pior ponto que se tem na galoneira para poder ser feito. E precisa de muito treino, Muito treino. muito treino. Então é o seguinte, é um ponto complicadíssimo. Por quê? Se você erra aqui um pouquinho, a espinha de peixe saiu mais para um lado ou mais para o outro. Outra coisa, para chegar a ter esse padrão aqui, a pessoa que foi regulando o ponto é que vai ter noção. Se aí você tira aquela pessoa da máquina e manda outra pessoa fazer o ponto, aí ela vai se matar. Um exemplo claro é o seguinte: eu regulei, vocês vão ver que ali está com branco, né? Nós regulamos aqui com branco. E vocês vão ver que essa aqui está feita com amarelo. Isso. O que aconteceu aqui? Nós regulamos a máquina, mostramos o ponto e o vídeo sem querer excluímos ele, não é verdade? E aí ficou aqui. A dona Dulce está aqui, são quase 2 horas da manhã e nós custamos para recolocar a máquina até o padrão que está ali, ó. Você entendeu? E esse ponto ainda não está no padrão que está aqui. Não está 100%. Não está 100%. Esse aqui está 100%. Aquele lá tá bom, tá aceitável, mas não tá o que a gente precisa, não né? O correto. Mas o cansaço já bateu aqui. O sono também. Então, como eu já prometi pro pessoal aí que iria colocar isso aqui, tá aí o ponto sendo feito de novo. O espinha de peixe. O espinha de peixe. Terror das costureiras. Terror das costureiras. Então vamos, Tismar, você quer deixar alguma consideração de regulagem aqui pro pessoal? Eu aconselho a colocar aqui a linha de poliéster, né? No trançador. No trançador. Por quê? Porque ele dá a tensão correta para poder chegar lá atrás no nível que precisa. Até porque quando você solta as 2 linhas de algodão, ele é que vai fazer todo o alinhavo. Então ele vai puxar mais, ele vai tensionar mais, é onde vai dar o efeito espinha de peixe. Nessa máquina aqui, o efeito, isso é uma coisa interessante de ensinar, falar com o pessoal, porque isso muda de máquina para máquina. Muda de máquina para máquina. Então é por isso que você tem que mandar que a costureira ou treinar a costureira que trabalha na máquina para que trabalhe, para poder aprender esse ponto. Isso. Porque se você trocar a costureira, não que as outras não possam aprender, mas na hora na hora da produção não é interessante trocar a pessoa que está fazendo esse tipo de acabamento. Não é. Nós já passamos problema com isso. Várias vezes. Tivemos que virar noites aí ajudando costureira, sair de casa de madrugada para poder ir até facções que trabalhavam com a gente para poder fazer isso aqui. E de 30 costureiras que a gente tinha que fazia cobertura, só uma conseguia fazer espinha de peixe, né? Então é complicado, que conhecia a máquina para isso. Então a dica pro pessoal é o seguinte: quando não estiver fazendo nada, treinem isso. Então fica a dica: solta as 2 da lateral, aperta a linha do trançador, né? Isso. E vá se acertando. Outra coisa, gente, quando a gente fala aperta, as pessoas pensam que é meter um alicate aqui. Vocês vão ver que aqui tá bem apertado, tá vendo? Mas varia de máquina para máquina. Mas isso foi chegando até esse ponto aos poucos. E aqui já tá até demais, né, Tismar? Porque nós cansados já e não deu para poder fazer. Então é o seguinte, vão apertando aos poucos. Você vai apertar mesmo essa linha aqui, não é isso? E essas 2 aqui, que são as da laterais, que no caso das máquinas de vocês seriam essa, você solte. E essa você mantenha normal. Isso. Então sempre assim, a linha do meio mantém normal, as 2 da lateral solta e aperta a linha do trançador. Exatamente. Parece simples, mas não é. Então fica aí a dica, um abraço para todo mundo. Quem gostar, por favor, positiva o vídeo. Quem não gostar ou tiver dúvida ainda, ou tiver tendo dificuldade, pode nos procurar que a gente está disposto nós estamos dispostos a trocar a informação. Peço que quem é novo aí, que quer, igual muita gente vem me perguntar, pedindo um e-mail, como é que fica sabendo dos meus vídeos? As pessoas que não têm essa experiência, gente, é só você se inscrever no canal. Toda vez que a gente posta um vídeo, você vai estar vendo ele aí normal. Tá ok? Se gostarem, compartilha. Se não gostarem, nos explique o que não gostou. Mas tá aí, mais uma vez, os pontos para vocês verem, tá? Espinha de peixe, espinha de peixe, espinha de peixe, ponto normal e trançador. Lembrando que o normal você pode ter com 2 linhas
finas, geralmente modinha é isso, tá, gente? Não adianta inventar, querer colocar larga na modinha, que não é, é errado. Não é que é feio, é errado, né? E na malha, sempre as duas largas. Isso no masculino. No masculino. Nunca usar no masculino linha, duas agulhas juntas, tá? Agora, no feminino, você pode optar entre duas finas e uma. Também pode ser feito com uma. Você pode costurar só com uma linha. Para quem não conhece de galoneira, ficou a dica. Espero que gostem. Não é grandes coisas, mas é aquilo que nesse momento a gente está vendo o pessoal com dúvida, é aquilo que a gente está colocando para pessoas iniciantes. Então a gente está falando para iniciantes. Fica um abraço aí para quem está iniciando. Não desanime, é complicado, né, Desmar? São anos aí que a gente está lutando. Até hoje a gente ainda está sofrendo com algumas coisas, mas aquilo que a gente pode, a gente está passando. Um abraço para todo mundo, muito obrigado. Então tchau pro pessoal aí, Desmar. Tchau, pessoal. Então dessa vez ela não falou tchau, Júlio. Tchau, pessoal.